gente? Tudo bem? Mais uma vez, né? Sou eu, Cláudio Mota. Né? Vocês vão me ver todo dia daqui para frente nessas aulas, né? E vou fazer o possível para não ficar uma coisa um pouco chata, um pouco pedante, mas o conteúdo tem que ser dito e é a primeira vez. Espero que eu esteja conseguindo passar uma mensagem agradável e positiva e direta para vocês. Essa é a minha intenção aqui. Não é como se tivesse aqui um gravador falando para vocês, ok? Porque tudo que eu estou falando para vocês é baseado numa experiência muito grande dentro da área imobiliária. E isso é muito importante. E esse módulo aqui, esse módulo 1 e essa aula 4 em particular, eu considero essa aula de uma virtude, de uma importância, ok? Porque ela vai falar da psicologia humana. E é a psicologia humana que define a venda, ok? Ela é muito importante. Então eu queria que todos prestassem muita atenção nessa aula, porque lidar com pessoas, lidar com o ser humano, sabe, gente, é a parte mais difícil do nosso negócio. Não só entre nós, entre a nossa equipe, né, a gestão da empresa, mas muito mais em função do cliente, né? É a parte mais difícil porque quando você domina o cliente no ponto de vista psicológico, entende o cliente, sabe o que ele quer, valoriza o cliente, ouve o cliente, quando você faz tudo isso, você domina e está muito próximo da venda. Então, e aí eu falo que a venda é atitude, porque a atitude você tem que tomar de várias formas, até ouvir o cliente. Ouvir o cliente, e para você ouvir, você tem que perguntar ao cliente. E para perguntar, você tem que ter a atitude de perguntar ao cliente, sem medo de perder. Sem medo de perder. Quando o cliente acessa a nossa empresa, ele já está fazendo uso de um serviço, ok? Que é disponibilizado para ele a custo zero. Portanto, alguém paga para acessar o site da empresa, alguém paga para ligar para a empresa para pedir uma informação, alguém paga para ver o imóvel. Portanto, gente, nós temos que ter atitude para valorizar o nosso trabalho, ok? E também para poder identificar o comprador e o vendedor. Né, gente? Muita gente tem o sonho de comprar uma casa, mas nem todo mundo pode. Muita gente quer vender uma casa, mas também nem todo mundo pode, nem todo mundo, muitas vezes, depende só da pessoa para vender. Né? A venda de um patrimônio, de um bem, exige uma série de premissas, de cuidados, que nem todo mundo tem esse cuidado na hora de vender, ok? E nós aqui estamos para esclarecer tudo isso e identificar quem é comprador e quem é vendedor. E só na psicologia humana, aplicando bem ela, que a gente consegue identificar. Porque é muito fácil manipular. Do outro lado, o cliente quer uma informação que a gente tem aqui. Ele quer saber o endereço do imóvel para ele ir lá e ver muitas vezes sem a gente. Ele quer tirar as conclusões dele. E aí a gente tem que segurar esse cliente. Segurar esse cliente como? Sendo muito cortês, muito cordial, muito educado, muito técnico, mas perguntando sempre tudo. Porque quando você pergunta, o cliente tem que responder. E a resposta dele faz com que a gente comece a conhecer o cliente, né? Tamanho da família, né? Tá buscando a compra do imóvel para quem? Para ele, né? Vai fazer um investimento de que forma? Vai financiar? Vai comprar à vista? São perguntas. E aí a maneira como o cliente responde, a maneira como ele responde, às vezes você vê algo muito comum isso, a impaciência do cliente quando a gente começa a responder. A gente já filtra o cliente logo na entrada, porque aquele cliente que não tem o tempo para responder ou para ver o imóvel, ou está impaciente, está inquieto, quer informação logo, esse cliente não é cliente, gente. Esse cliente a gente não quer. A gente quer um cliente que respeita a nossa empresa e que está aqui para responder aquilo que é necessário para a gente poder conhecer o cliente. Só através da vida dele é que a gente pode saber qual é o melhor imóvel para ele, ok? E para conhecer a vida dele, ele tem que responder, é claro. E aí também a gente não precisa ser tão incisivo assim. É um bate-papo, gente. É falar com o coração. Falar com o coração, esse é o grande segredo da nossa profissão. Quando a gente fala com o coração com o cliente sabe disso, percebe. E se ele está comprando realmente, ele começa a transferir para nós uma relação de confiança. Porque ele fala assim, poxa, né, o Cláudio ali, poxa, que legal, ele me ouviu muito, falei da minha vida, né, consegui me abrir para ele, deixa o cliente falar. Quantas vezes você tem num imóvel, né, dentro de um proprietário, e o proprietário começa a falar um pouco da vida dele, aí eu fico entendendo por que ele fala da vida dele, porque ele tem o apego ao imóvel, gente.
ele morou naquela casa há muitos anos, ali tem uma parte da vida dele, né? E muitas vezes está vendendo por uma perda, ou por uma separação, ou por uma morte, né, de um familiar, herança. Toda uma história envolve o imóvel, entendeu, gente? Então, o imóvel avulso, então, que é o imóvel usado, tem que ter muita sensibilidade, porque tem uma história naquele imóvel, ok? E isso tem que ser dito pelo proprietário. E quem quer comprar, quer comprar por que naquele bairro, né? Qual é a motivação? Porque é um bairro que eu sempre quis morar na minha vida, é um bairro que eu nasci aqui, um bairro que fica perto do meu trabalho. São respostas que o cliente tem que dar, e essas respostas são à venda. E isso é psicologia, porque quanto mais você sabe do cliente, é como se você estivesse num ringue, lutando com o adversário, você está ali tentando entender o adversário, qual é o ponto fraco dele. Você já estudou o adversário, você não sabe como é que você vai colocar ali o golpe e tal. É uma analogia um pouco esquisita, né, gente? Porque a gente lida com amor, né? A venda é um ato de amor, né? Nós temos aqui que ser amorosos com o nosso cliente, mas ter limite para eles, ok? E aí, saber o ponto fraco do cliente é só na psicologia humana, não tem outra forma de você entender o que passa na cabeça dele. E para isso acontecer, gente, nós precisamos ter um tempo com o cliente. No telefone, quando ele liga, no e-mail, troca sempre informação. E aí, não raro, a gente faz muito isso aqui, o cliente quer ver um imóvel, ele ainda não respondeu tudo que eu precisava, mas então eu tenho a chance de conhecê-lo agora pessoalmente, olho no olho, e aí sim, a partir de agora eu vou arguí-lo, e conhecendo ele, eu vou ter a convicção de que ele realmente está comprando o imóvel. Eu vou saber quanto que ele tem no bolso para comprar. Não vai comprar à vista, vai financiar. Vou saber onde ele trabalha, porque sabendo onde ele trabalha, eu tenho uma noção de quanto ele pode, se ele tem renda para comprar o imóvel, né? Não tem, mas ele vai comprar também junto com a mãe, junto com o pai, junto com o irmão. Tudo isso são respostas que a gente tem que ter, e não precisamos perguntar isso diretamente, porque se a gente pergunta diretamente, nem todo mundo quer abrir sua vida para quem ele não conhece, né, gente? É fato da vida, né? Vou ficar falando da minha vida pessoal para esse corretor e tal, né? E aí você tem que ir puxando isso do cliente, puxando. E só na psicologia humana a gente consegue fazer isso, só conhecendo o ser humano. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando coloca muitos jovens aqui na empresa, porque ele não vivenciou isso ainda, né? A idade é importantíssima para você vivenciar, mas porque tem que ter esse traquejo, né? Esse jogo de cintura e essa coragem de perguntar, essa atitude. E aí, quando a gente identifica o cliente, primeiro passo é esse. O cliente, todo mundo quer comprar, todo mundo liga, passa e-mail, passa zap, quer comprar ontem, diz que quer comprar ontem, mas será que ele pode comprar? Né? Qual é a condição desse cliente? Será que ele pode comprar? Pode, ele pode comprar, mas será que ele deve comprar naquele lugar? Quem responde isso somos nós. E aquele imóvel que ele quer comprar, será que eu posso vender? Será que ele aceita financiamento? Não, mas aquele imóvel tem ali uma comunidade do lado pesadíssima e tal. Aquele imóvel é um prédio que tem um botequim, um mercado que funciona 24 horas embaixo. Aí é a nossa parte, também não tentar empurrar para o cliente aquilo que realmente vai fazê-lo infeliz, né? Porque ele vai sempre lembrar da gente no futuro, gente, que foi a época que vendeu para ele, entendeu? Então, se a gente não tivesse cuidado nesse momento, entendeu? Porque quando você ganha a confiança do cliente, você fideliza. E se você fideliza o cliente, ele vai para onde você determinar, no bom sentido. Ele vai para onde você aconselhar, ok? É o aconselhamento, é o cenário, fideliza. O cliente chegou na empresa, conhece o cliente, olha os filtros que isso demanda. Para conhecer tem que perguntar, para conhecer muitas vezes tem que conhecer pessoalmente, ok? Olha o processo pessoal, gente, pessoa humana, relacionamento, né? Até chegar na venda propriamente dita, né? Eu tenho vários casos aí, centenas, que eu já passei, que minha equipe já passou, e para relatar, isso até dá depois um livro bem legal, lembrando de todos, porque são casos que chegamos ao sucesso, mas olha, uma estrada, uma caminhada, cara, impressionante, muito rica, porque sempre envolveu o ser humano. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: falem com o coração, falem sempre a verdade, não mintam para o cliente, respeitem o cliente. O cliente é ouro, tem que ouvir o cliente é tudo. E isso vocês passando isso para o cliente, mesmo sabendo que o cliente está enganando vocês, você está manipulando, tudo bem, mas não saiam da linha reta. Acreditem sempre que ele vai comprar. Pode ser um aproveitador, pode ser alguém, essa ficha cai logo. Mas a postura de vocês tem que ser a mesma para todo mundo, porque isso é que faz com que
vocês consigam atrair aqueles realmente que podem comprar. Quando você fica muito desconfiado, muito calejado, então aí você acaba gerando um comportamento negativo e acaba afugentando. Outra coisa muito importante é o seguinte: o dia que vocês não estiverem bem para atender um cliente, não atendam, não entram no atendimento, não. Ou evitem falar com o cliente no dia que você estiver com um problema muito pessoal, coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, que são, às vezes, impedem a gente trabalhar. Fiquem em casa, façam outra coisa, vão para a rua, vão para a praia, façam o que quiser, mas não se exponham com o cliente, porque o cliente exige muito, gente. A psicologia do cliente é muito importante, então a gente está muito bem. Nós somos um pouco psicólogos, sim, nós entramos na mente do cliente. Porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue fazer com que ele compre, a gente não consegue identificar o melhor para ele. E também não deixa ele enganar, a gente, entendeu? Essa é a realidade da nossa empresa. Então, o aconselhar para vender é fundamental, que é o final do processo, é o aconselhamento. Depois de tudo, a gente aconselha para vender, ok? Dominou o cliente, você só vai aconselhar, ele vai te ouvir. E aí, nesse sentido, fica muito fácil, né? Depois que fidelizou, você começa a aconselhar. Vou dar um exemplo prático aqui, tentar exemplificar isso de uma forma mais real, né? O cliente chegou, vou voltar lá para o bairro, lá para o Barreto, que é do meu amigo Camilo, consultor da empresa. O cliente chegou para morar no Barreto, em Niterói. E aí o Barreto é um lugar que tem muito mais casa do que apartamento. Agora estão construindo muita coisa lá. Mas o cliente ele chegou aqui sem falar, e ele quer comprar, você vê que ele precisa comprar no Barreto, porque ele trabalha no centro de Niterói, ele gosta do Barreto, e ele viaja muito, quer ficar perto da Rio Manilha, né, para sair para a região dos lagos. Entretanto, o cliente quer comprar um Barreto com valor que não compra no Barreto. Só que ele tem vergonha de falar isso. Ele acha que ele consegue comprar um 2 quartos do Barreto com 150 mil reais. Ok? Não consegue. Um bom 2 quartos com garagem não consegue. Então, como é que você vai falar isso para o cliente? Ele tem 150 mil reais, ele juntou dinheiro a vida inteira para comprar esse apartamento. Ele juntou dinheiro 10 anos, né? Ele vendeu um carro, ele mexeu com a vida dele. Então, para falar isso para o cliente, para falar que ele tem que ir um pouquinho mais para frente, ele tem que sair de Niterói e entrar em São Gonçalo, ok? Que o preço muda muito e muito rápido, mas a distância é um pouco mais adiante, né? Mas é o status, né, gente? Eu moro em Niterói, vou morar em São Gonçalo. Para muitos, isso não quero, ele compra o status, entendeu? E você tem que saber falar isso. Como é que você pode falar isso? Não fala. Leva ele para ver o apartamento lá em São Gonçalo. Mostra a distância para ele, ó, cara, daqui a 1 quilômetro vira São Gonçalo. Sai de Niterói e vira São Gonçalo, é muito perto, vamos até lá? Vamos lá para você ver o que eu tenho lá. Eu tenho lá por 135 mil reais, um 2 quartos, ok? Aí você vende. Porque no fundo o que ele busca, entre o status e o conforto, ele vai buscar o conforto, ok, gente? Então esse é só um exemplo básico, isso acontece em todo lugar, em todo momento, né? E basicamente esse é a aula 4. Fiquem bem atentos para isso, estamos aqui para ajudar vocês. Espero que eu tenha sido muito claro na minha colocação nesse momento, ok?